Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, eu trouxe uma aplicação dos casos que nós estudamos de congruência de triângulos, tá bom? Vamos utilizar congruência de triângulos para verificar a veracidade de algumas propriedades dos triângulos que nós já usávamos antes, sem saber se elas eram, sem saber o motivo pelo qual elas poderiam ser utilizadas, tá bom? Uma propriedade que a gente já utiliza há muito tempo é que em um triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados congruentes também são congruentes. Então, eu trouxe aqui um triângulo isósceles, lembrando que um triângulo isósceles é um triângulo que possui dois lados iguais, e uma propriedade que a gente já usa é que os ângulos opostos aos lados congruentes também são congruentes. O que isso quer dizer? Esses dois lados aqui, o lado AB é congruente ao lado BC, certo? AB e BC são os dois lados congruentes. Os ângulos opostos a esses lados também são congruentes. Essa é uma afirmação que a gente já utiliza. O que isso quer dizer? Que esse ângulo aqui, o ângulo A, ele é oposto ao lado BC. E esse ângulo aqui, o ângulo C, ele é oposto ao ângulo AB. Esses dois lados aqui, eles são congruentes, tá? A gente já utiliza isso quando a gente explica para vocês o que é um triângulo isósceles. Na nossa primeira aula, a gente fala assim, ó, um triângulo isósceles é um triângulo que possui dois lados congruentes, dois lados com a mesma medida, e os dois ângulos internos opostos a esses lados também possuem a mesma medida. Essa é a explicação que a gente dá. Só que a gente para por aí e não demonstra o porquê, porque no momento que você aprende lá no 6º ano o que é um triângulo isósceles, você ainda não consegue entender os casos de congruência de triângulos, porque você ainda não foi ensinado. Então, agora, como nós já aprendemos o que são congruências de triângulos, eu vou usar um dos casos de congruência de triângulos que nós já aprendemos na aula passada para demonstrar essa propriedade aqui, tá bom? Primeiro passo, eu já desenhei essa reta aqui, ó. Tá vendo? Essa reta aqui é a reta mediana desse triângulo, tá? Eu tracei a reta mediana é a reta PM, e ela é relativa ao lado AC. O que isso quer dizer? Trouxe aqui a lembrança do que é uma mediana. Mediana é um segmento de reta que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a ele, tá? Então, o vértice B foi ligado ao ponto médio do lado AC, que é o lado oposto ao vértice B. Ora, se esse vértice aqui, se essa mediana está dividindo esse lado ao meio, exatamente no seu ponto médio, então eu posso dizer que esse lado é congruente a esse lado, tá? Esses dois lados possuem a mesma medida, tá bom? Então, vamos lá. Agora, você pode perceber que quando eu traço essa reta mediana, eu divido esse triângulo em dois. Então, eu tenho esse triângulo aqui, que é o triângulo ABM, e tenho o triângulo CMB. Tenho dois triângulos agora. Vamos estudar esses dois triângulos separadamente para a gente ver o que a gente pode concluir sobre eles. Primeiro, AM, que é esse pedaço aqui, esse lado desse primeiro triângulo aqui, ele é congruente a MC. Porque como eu dividi, como esse segmento dividiu esse lado ao meio, essas duas medidas são iguais. Então, eu vou anotar aqui, AM congruente a MC, tá? Bom, se esse triângulo é isósceles, e eu já sabia antes que esse lado era congruente a esse, então eu posso continuar utilizando essa informação, porque quando eu dividi esse triângulo aqui no meio, eu não mexi nesses dois lados. Então, eu sei que AB é congruente a BC. Beleza, então eu tenho dois lados congruentes, tá vendo? Bom, eu vou ter que me lembrar que quando eu dividi isso aqui no meio, quando eu usei essa reta para dividir esse triângulo no meio,
Essa reta aqui, ele é um lado que é comum aos dois triângulos. Pensa bem. Vou pintar esses dois triângulos de cores diferentes para ver se vocês conseguem perceber o que eu estou querendo dizer. Quando eu tracei a mediana nesse meu triângulo ABC, eu dividi esse triângulo em dois triângulos. Esse triângulo rosa e esse outro triângulo verde, tá vendo? Agora eu estou analisando separadamente os dados desse triângulo para poder demonstrar essa propriedade que diz que em um triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados congruentes também são congruentes. Ora, primeiro passo, eu vou analisar todos os lados desse triângulo. Eu tenho esse lado aqui, o lado AM, que eu tenho certeza que o lado AM do triângulo rosa é congruente ao lado MC do triângulo verde, porque a mediana dividiu esse triângulo ABC ao meio, no ponto médio. Se dividiu ao meio, esses dois lados têm exatamente a mesma medida. Então, AM congruente a MC. Como o triângulo já era isósceles, no primeiro desenho eu já disse que esse triângulo era isósceles e que esse lado era congruente a esse lado, então eu vou repetir essa informação. AB congruente a BC. Agora, essa reta aqui, que dividiu esses dois triângulos ao meio, esse único triângulo em dois triângulos, ela é comum aos dois. Então, se ela é comum aos dois, ela é um lado do triângulo rosa e é um lado do triângulo verde. Só que ela é a mesma reta, ela tem exatamente a mesma medida. Por quê? BM, que é essa reta aqui, ela é comum. Então, nós temos os três lados do triângulo rosa, AB, AM e BM. E os três lados do triângulo verde, BC, MC e BM. E nós sabemos que esses três lados correspondentes, cada lado correspondente é congruente. Esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse lado e esse lado é comum, então ele só pode ser congruente. Então, pelo caso lado, 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 nós temos que esses dois triângulos são congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, por definição de congruência de triângulos, nós podemos afirmar que todos os seus ângulos internos são iguais, tá? Se todos os seus ângulos internos são iguais, ele tem a medida de todos os lados congruentes, de todos os lados correspondentes congruentes, e a medida de todos os ângulos internos correspondentes congruentes. Então, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui, certo? Sendo assim, se os ângulos correspondentes são congruentes, então nós podemos afirmar que os ângulos opostos aos lados congruentes também são congruentes, porque ó, esse ângulo aqui é oposto a esse lado. E ele é congruente a esse ângulo aqui, que é oposto a esse lado, como nós queríamos demonstrar, tá bom? Vamos a mais uma aplicação agora de congruência de triângulos. Uma outra afirmação que nós aprendemos quando nós estamos estudando o que é um triângulo isósceles e que nós aprendemos porque o professor fala que é, mas a gente não entende o porquê, é essa aqui. Se um triângulo tem dois ângulos congruentes, então ele é isósceles. Ou seja, se eu te der um triângulo e eu afirmar que dois dos seus ângulos são congruentes, então você pode afirmar que ele é isósceles, porque o professor te disse que pode, e lá no sexto ano você não tinha como deduzir nem demonstrar isso com base nas informações que tinham sido passadas para você. Mas, considerando o que você aprendeu até hoje, vamos analisar o porquê que essa afirmação ela é verdadeira, vamos tentar demonstrá-la de uma forma que você consiga entender, tá? Considere o triângulo ABC, cujos ângulos B e C são congruentes e o segmento AD é a bissetriz do ângulo A. Vamos relembrar o que é uma bissetriz. Bissetriz é o segmento de reta que parte de um vértice e vai até o lado oposto a ele, dividindo o ângulo do vértice que ele sai exatamente no meio.
Então, se esse aqui é o ângulo A, esse ângulo inteiro é o ângulo A, esse pedacinho aqui, ó, é o ângulo A sobre 2, e esse pedacinho aqui é o ângulo A sobre 2, porque a bissetriz divide o ângulo ao meio, tá bom? Vamos analisar agora o que está acontecendo. Quando eu traço essa bissetriz aqui, eu divido esse triângulo maior em dois triângulos. Vou pintar esses dois triângulos aqui, ó, para você perceber. Num triângulo verde e num triângulo rosa. Beleza. Agora vamos analisar esses dois triângulos. Primeiro, esse ângulo BAD, esse ângulo, esse pedacinho desse ângulo aqui, ó, o ângulo BAD, ó, BAD, ele é congruente ao ângulo CAD. Por que ele é congruente? Porque você traçou a bissetriz dividiu um ângulo no meio, então esse ângulo aqui é congruente a esse. Outra informação, AD, é esse lado aqui, ele é um lado desse triângulo e um lado desse triângulo. Então, eu sei que AD é congruente a AD. Obviamente, esse lado desse triângulo aqui é congruente a esse mesmo lado desse triângulo aqui, já que ele é comum aos dois, tá bom? E o problema me disse que os ângulos B e C, eles são congruentes. Então, eu vou colocar B congruente a C por hipótese. Quando eu digo hipótese, eu estou querendo dizer que esses dois ângulos são congruentes porque alguém me disse, entendeu? No caso, o enunciado me falou que esses dois lados são congruentes. Então, essa é a minha hipótese. Vamos analisar aqui. Eu tenho dois triângulos e eu tenho um ângulo congruente, um lado congruente e um ângulo que é oposto a esse lado que é congruente, também congruente. Então, eu tenho o caso lado, ângulo e ângulo oposto de congruência de triângulos, que me afirma que esses dois triângulos são congruentes. Então, por lado, ângulo, ângulo oposto, o triângulo ABD, vou botar um triângulo aqui, é congruente ao triângulo ACD. Se esses dois triângulos são congruentes, isso quer dizer que os seus lados correspondentes e os seus ângulos internos correspondentes são congruentes, ou seja, eu posso afirmar que esse lado aqui, AB, é congruente a AC. AB congruente a AC. Se AB congruente a BC, então B é de fato congruente a C, como nós queríamos demonstrar. Ou seja, a hipótese que o problema me disse que esses dois ângulos são congruentes, ela foi demonstrada pelo caso de congruência de triângulos, lado, ângulo, ângulo oposto, tá bom? Esses dois triângulos são congruentes e o ângulo interno B é congruente ao ângulo interno C, comprovando a afirmação que a gente já aprendeu lá no sexto ano, que se um triângulo tem dois ângulos congruentes, então o triângulo é isósceles, tá bom? Essa é uma afirmação que você já sabia, mas você não sabia por quê. Simplesmente a sua professora de matemática do sexto ano, o seu professor de matemática do sexto ano, chegou lá e falou, ó, gente, quando um triângulo é isósceles, dois dos seus ângulos internos, quando um triângulo tem dois ângulos internos congruentes, então ele é isósceles. Da mesma maneira que esse mesmo professor te ensinou
que em um triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados congruentes também são congruentes, tá bom? Então, essas duas afirmações acabaram de ser demonstradas. Espero que vocês tenham gostado da demonstração, espero que vocês tenham compreendido. Essa é uma das muitas aplicações que nós temos para o estudo de congruência de triângulos. Ao longo dos próximos anos, você vai conseguir resolver vários problemas utilizando o conceito de congruência de triângulos. Então, se ficou alguma dúvida, tanto no vídeo anterior que explica o conteúdo, quanto nesse vídeo de agora, que te dá uma luz sobre uma das aplicações do uso, uma das aplicabilidades da congruência de triângulos na matemática, você, por favor, deixa aí um comentário para eu preparar mais vídeos sobre isso. Me chama, me avisa que eu preparo com o maior prazer para ajudar você, tá bom? Tchau, tchau, beijinho, bons estudos.